Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir depuração de software, que nada mais é do que encontrar erros num programa. Não existe um programador que não comete erros, porque por enquanto todos os programadores são humanos e é da natureza humana cometer erros. Boa parte do tempo de desenvolvimento de um software é gasto tirando erros. E não é só um custo financeiro, é um custo de qualidade de vida do programador. Porque tirar erros, debugar um código, depurar um código, é uma atividade muito maçante e muito difícil. E além disso tem a questão psicológica, porque na hora que a gente está tirando erro, a gente não está desenvolvendo novas features para o nosso sistema, que a gente pode ver rodando, que a gente pode mostrar para alguém. É claro que debugar um sistema, o processo de depuração, ele é parte inerente do processo. A ideia aqui é identificar os erros o mais rápido possível, é ser o mais produtivo possível nessa etapa para a gente poder gastar o nosso tempo programando coisas novas para o nosso sistema. Eu vou separar esse assunto em 2 vídeos. Na sequência desse aqui, eu vou passar uns slides para vocês, onde a gente vai discutir a teoria relacionada à depuração de software. A gente vai falar sobre tipos de erros e coisas desse tipo. Vamos lá? Então, primeiramente, a gente tem que discutir 2 conceitos, que é o que a gente chama de verificação e validação de software. Que nesse caso, é o estabelecimento da existência de erros no programa. Uma vez que você estabelece que existe um erro, você tem que descobrir onde esse erro está para poder fazer a correção. E essa etapa é a etapa que a gente chama de depuração ou debugação. E ela está relacionada justamente a isso, a você localizar exatamente qual é a parte do código que está errado, ou seja, que causa aquele erro, e qual é a melhor forma de você reparar esse erro. Existem 3 momentos onde podem acontecer esses erros. O que a gente chama de erro de tempo de compilação são aqueles que ocorrem no momento que o compilador está transformando o seu código em C++, por exemplo, num código de máquina. Outros erros ocorrem no que a gente chama de tempo de ligação ou de linkagem. Esse momento ocorre quando cada módulo individualmente está compilado e o compilador vai juntar cada módulo e montar um programa executável. Nesse momento pode acontecer erros do tipo um módulo chama uma função que deveria estar definida em outro módulo, mas naquele módulo específico ou em nenhum módulo do seu sistema ela foi definida. E aí você tem um erro, esse erro também muitas vezes o próprio compilador te indica qual é a função que não existe e você vai no módulo correspondente e escreve aquela função. O tipo de erro mais difícil de ser identificado é aquele que ocorre em tempo de execução, ou seja, o programa está executando e depois de um certo momento o erro ocorre. E aí a gente vai falar dos tipos de erro propriamente ditos. Existem o que a gente chama de erro de sintaxe, erro de semântica e erro de lógica de programação. Eu vou falar de cada um deles em detalhes agora. Os erros de sintaxe são aqueles que estão associados ao fato de que a sintaxe da linguagem não está sendo respeitada. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui está faltando um ponto e vírgula depois do 5, nesse segundo exemplo aqui está faltando fechar um parênteses. Esses erros de sintaxe, em geral, eles ocorrem, já são identificados em tempo de compilação. Os erros de semântica, eles já são associados ao uso indevido de alguma declaração do programa. Por exemplo, a gente tem casos aqui onde a gente usa a variável i, a gente incrementa o valor dela, por exemplo, mas a gente não disse o valor inicial dela. Outro erro de semântica é esse exemplo aqui da direita, onde sintaticamente ele está correto, mas a gente tem aqui uma variável do tipo inteiro recebendo uma string. E isso é um erro de semântica. Erros de semântica também são, na maioria das vezes, identificados em tempo de compilação. O próprio compilador ou te avisa, no caso do primeiro exemplo, que tem alguma coisa errada. Isso não necessariamente causa um erro, porque o compilador ele não tem
100% de certeza, às vezes não é necessariamente um erro, a variável está declarada em outro lugar, por exemplo, ou ele dá um erro de que não faz sentido você atribuir uma string a um número inteiro. Erros de lógica de programação ocorrem em tempo de execução. O seu programa executa, mas ele, por exemplo, dá o resultado errado, a função que deveria calcular alguma coisa dá um valor que não é aquilo que ele deveria calcular. Loops infinitos, quando o seu código entra num laço e ele nunca sai daquele laço e o seu programa aparentemente congela. Erros que a gente chama de falha de segmentação ou de segmentation fault, que é quando você, por exemplo, acessa uma posição de memória que não está reservada para o seu programa, entre vários outros tipos de erro de lógica que podem acontecer no teu programa. Aqui a gente tem um exemplo de uma função fatorial e o que ela faz basicamente a gente tem um acumulador que começa com o valor 1 e depois a gente multiplica por 2, por 3, por 4, por 5 até o valor n. Um erro que pode ocorrer nessa função é, por exemplo, o programador, em vez de 1, escrever 0 aqui no acumulador. E o que vai acontecer é que em vez de multiplicar por 2, por 3 e por 4, o valor do fatorial, ele vai multiplicar 0 vezes 0 vezes 0 e assim sucessivamente e vai retornar o valor 0, essa função. Isso é um erro de lógica de programação. Outro erro também relacionado à função fatorial é, por exemplo, você tem uma função fatorial que em vez de ser implementada com for, foi implementada com while. O valor do acumulador aqui foi inicializado corretamente com 1 e esse código funciona super bem, ele multiplica de trás para frente. Ele começa multiplicando n e aí joga dentro de fat, depois multiplica por n-1, n-2, quando o n chega a 1, a função tem o valor correto do fatorial. Esse erro é mais difícil de se identificar, porque ele só dá errado num caso específico da função fatorial, que é quando você começa com o valor de n igual a 0. Quando n é igual a 0, o valor do fatorial é 1. A variável fat começa com 1, mas como n é diferente de 1, porque n vale 0 nesse caso, ele vai entrar no laço e n agora vale n-1, depois n-2, n-3 e como agora o valor de n só decresce, ele nunca vai chegar a 1 e você entra num loop infinito. Para corrigir esse erro, o que é que a gente faz? A gente muda o teste do while, agora para todo valor válido de n de 0 até infinito, esse código vai funcionar. Os problemas dos erros de lógica de programação é que eles são imprevisíveis. E isso muitas vezes acontece porque eles só ocorrem para entradas específicas. Então, se você tem, por exemplo, um programa que é baseado na hora do relógio, dependendo da hora do relógio, o erro pode acontecer ou não. Se o seu programa se baseia num número aleatório, para determinados valores desse número pseudo-aleatório, ele pode ocorrer ou não, e por aí vai. Acontecem erros também que são dependentes da plataforma. Em alguns sistemas operacionais, pela característica daquele sistema, o seu programa pode falhar, no outro sistema operacional não, e às vezes isso varia também pelo hardware. Por exemplo, se você tem uma placa de vídeo interna do processador, se você tem uma placa de vídeo externa, dependendo de qual é o modelo dessas placas, o seu programa pode falhar ou não. E essa é uma das razões de por que esses erros são tão difíceis de serem identificados. E é para esse tipo de caso onde a gente usa ferramentas de depuração de software. Depuração de software é a técnica de programação que possibilita manipular a execução de um programa de diversas formas diferentes e verificar o estado atual do sistema a cada passo da execução. E ao fazer isso, a gente consegue identificar quando o sistema diverge daquele comportamento que a gente esperava dele naquele momento. Existem vários momentos onde a gente costuma depurar um software. O mais comum é quando o programa para inesperadamente. Você está executando, de repente ele para de executar. E aí você tem que acompanhar passo a passo do programa para saber quando ele parou de executar. Outro caso que é muito comum, que a gente precisa depurar o programa, é quando ele para a sua execução e lhe devolve o resultado, mas esse resultado é diferente daquele que ele deveria devolver.
Nesse caso, a gente tem que executar o programa passo a passo, identificar quando, em qual etapa da computação ele fez a computação errada. Um outro caso é quando o desempenho do sistema está abaixo do esperado. Ele até retorna o resultado correto, mas ele demora muito, por exemplo, ou utiliza uma quantidade muito maior de memória do que o que se esperava. E aí a gente tem que executar esse programa passo a passo para saber qual é a computação que ele está fazendo que está demorando demais, ou em que momento ele começa a usar mais memória do que a gente espera. Um quarto caso não tem necessariamente a ver com erro, mas é comum a gente fazer. Quando a gente começa a trabalhar com um programa novo, é importante que a gente conheça cada passo do sistema detalhadamente. E nesses casos a gente também costuma usar ferramentas de depuração para acompanhar toda a execução do sistema, para se familiarizar com ele. Agora a gente vai discutir passo a passo o que a gente precisa fazer quando existe um erro no nosso programa e a gente tem que encontrar esse erro. A primeira coisa é reproduzir o problema. Como eu falei anteriormente, existem casos onde o erro não acontece todas as vezes que você executa o programa. Se esse é o caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar em que condições o erro acontece e estabilizar a execução do programa para todas as vezes que você executar, aquele erro acontecer. Por exemplo, se o seu programa se utiliza de um gerador de números aleatórios e dependendo do valor da semente o erro ocorre ou não, a primeira coisa a se fazer é identificar qual é o valor da semente desse gerador de números aleatórios que gera o erro. E aí você altera o seu programa de forma que o valor dessa semente vai ser sempre aquela onde o erro ocorre. Pelo menos até que você identifique aonde o erro está e aí você vai e retorna o seu programa para o estado original dele. O segundo passo é identificar o local e a provável causa do erro. E para fazer isso, muitas vezes a gente usa um método científico. A gente observa o comportamento do programa e pela experiência que a gente tem, a gente concebe hipóteses do que é que pode ser aquele erro. E uma vez que essa hipótese está estabelecida, a gente vai executar um experimento para validar essa hipótese ou não, ou seja, para verificar se o erro acontece daquela forma ou não. E se a hipótese estiver errada, a gente volta para o segundo passo, estabelece outras hipóteses do que pode ser o erro e repete um experimento até que a gente ache aonde é que o erro está. Uma vez que a gente descobre aonde está o erro, começa o terceiro passo, que é corrigir o erro. E aqui vem um momento muito importante, porque o objetivo não é simplesmente fazer com que aquele erro pare de acontecer naquele momento. O que a gente quer é descobrir qual é a real razão do problema. Não simplesmente acabar com o sintoma do erro, mas corrigir o código de forma que ele não ocorra naquele momento nem no momento posterior. E é por isso que depois da correção a gente tem um momento de validar a solução. Uma vez que você corrige aquele erro pontual, pode acontecer de você criar outros erros no seu código. Então é muito importante que você avalie a solução que você deu para aquele erro, se ela é a melhor possível e considere possíveis efeitos colaterais que você pode ter gerado no momento que você escreveu a solução do problema. Algumas dicas que são muito importantes na hora que você está procurando erros no seu programa. A primeira coisa é procure por problemas comuns. À medida que a gente vai programando e vai ganhando experiência, a gente vai se familiarizando com os erros que são mais comuns na programação de computadores. E muitas vezes os erros que a gente causa são erros comuns que são facilmente corrigidos e como eles são comuns, você muitas vezes já sabe
como corrigir. Outra coisa que é muito importante é, se você tem um bom processo de desenvolvimento e à medida que você vai escrevendo o seu código, você vai testando se ele está correto ou não, à medida que os erros vão aparecendo, existe uma probabilidade muito maior que esse erro tenha ocorrido numa mudança recente do que numa mudança mais antiga, porque se o erro tiver num código mais antigo, você provavelmente teria encontrado ele antes. Então, mudanças recentes têm uma chance maior de conter erros do que as mais antigas. E é por isso que sistemas de controle de versão são tão úteis no desenvolvimento de software, porque você consegue acompanhar passo a passo quais foram as mudanças que você fez recentemente e observar uma a uma qual delas pode ter causado aquele erro específico que você está tentando consertar. Outra coisa muito útil é que no momento que a gente vai executando o programa, passo a passo, a gente vai observando quais são os valores das variáveis do sistema, porque o valor das variáveis é o que guarda qual é o estado atual do sistema. E aí, ao acompanhar passo a passo o valor das variáveis, você pode observar quando o valor de alguma variável não era aquele que você espera, e aí o erro provavelmente vai estar naquele código que gerou aquele último valor da variável. E a coisa mais importante é que para poder fazer todas essas etapas que a gente já discutiu até agora, você pode fazer elas manualmente ou utilizando ferramentas de depuração. O que eu quero dizer com manualmente? Manualmente é usando, por exemplo, funções do tipo printf e cout. Você seleciona pontos-chave do seu programa e vai exibindo valores das variáveis em cada um daqueles pontos. Essa é a forma mais simples de fazer. Ela é mais intuitiva, você não precisa aprender nada para utilizar essas ferramentas para poder acompanhar a execução do seu sistema. Mas tem uma série de problemas. A primeira é que prejudica a legibilidade do seu código, porque você tem lá o código escrito, você tem que sair escrevendo um monte de printf e cout para poder acompanhar a execução dele. Segundo é que, como você está alterando o seu código diretamente, você pode acrescentar novos erros no seu código. E às vezes a gente precisa alterar o código de alguma forma para poder imprimir o resultado de uma variável específica ou outra. E essa alteração pode também acrescentar erros. E ao mudar o seu código em si para poder debugar ele, você pode dificultar a legibilidade dele mais ainda. Outro problema desse tipo de abordagem é que se no meio da execução do seu programa você quiser consultar o valor de uma variável, por exemplo, você tem que parar aquela execução, acrescentar mais um cout, compilar novamente e executar o código novamente. Isso toma tempo do programador. Outra coisa que atrapalha bastante é que você não consegue controlar a execução. Na hora que você executa, o código vai executando e vai fazendo os couts, a não ser que você acrescente mais uma outra forma de ler um determinado valor do teclado para parar a execução, coisas desse tipo. Você não consegue controlar a execução do programa bonitinho, passo a passo, para poder acompanhar calmamente qual é o comportamento a cada etapa. E por fim, você não pode fazer uma coisa que é super útil, que é no meio da execução do programa, você não pode alterar o valor de uma variável, como a gente vai ver que é possível fazer lá na frente. Agora a gente vai falar das ferramentas de depuração. Em vez de simplesmente usar printf cout para jogar o valor das variáveis na tela, a gente pode utilizar ferramentas de depuração que estão presentes na maioria das IDEs de programação do mercado. Para C++, a mais comum é o que a gente chama de GDB Debugger. Essa ferramenta ela já vem integrada ao compilador de C++. Para você poder utilizar essa ferramenta no seu código, basta compilar ele com a flag "-g", e só tem que ter cuidado com o seguinte, porque o código de máquina que o compilador gera na hora que você compila com essa flag "-g", ele é diferente do código que você usa para rodar o programa simplesmente sem estar preocupado em debugar. O código ele fica mais lento, porque ele tem que alterar várias coisas dentro do código para que você consiga executar ele passo a passo.
Essa ferramenta GNU Debugger, ela é bem flexível. Você pode utilizar ela, por exemplo, na própria linha de comando, executando o seu programa através dela e digitando manualmente cada comando que você quer que ela execute. Ou você pode usar a interface gráfica que a sua IDE de programação tem junto com essa ferramenta. E aqui eu vou discutir agora cada um dos comandos que ela permite a gente executar para poder debugar o nosso código. Antes de falar desses comandos, a gente tem que discutir o cursor de execução. E o cursor de execução, nesse caso aqui indicado por essa setinha amarela, ela diz qual é a próxima linha que vai ser executada. O primeiro comando que a gente executa quando a gente está debugando o código é um comando de start ou um comando de run to cursor. O comando start, a princípio, ele executa o seu programa como se você não estivesse debugando ele. Ele executa, realiza todas as computações e para. A não ser que você diga que ele não tem que parar. Por outro lado, a gente pode inicialmente utilizar um comando que a gente chama de run to cursor. Se você quer parar a execução do seu programa num ponto específico dele, nesse caso uma linha específica dele, você pode colocar o teu cursor de edição naquela linha e executar run to cursor, que ele vai começar a execução. Quando chegar exatamente naquela linha, ele vai parar. O cursor de execução vai parar naquela linha e naquele momento você pode observar todo o estado de execução do seu programa naquele ponto. Qual é o valor das variáveis e o que mais você precisar observar. Daí, quando o cursor de execução está parado numa linha específica, a gente pode, como eu falei, observar o estado do sistema nessa linha e pode continuar a execução desse programa. A gente pode continuar clicando em Continue e o programa executa daquele ponto até o fim. Ou, o que é mais comum, a gente faz um desses 3 passos aqui. O que a gente chama de Step Over é, por exemplo, quando o cursor de execução está aqui nessa linha 18, por exemplo, e você tem uma chamada de função. Se você acredita que o erro que você está buscando não está nessa função, você pode clicar na opção de Step Over e basicamente o que o debugador vai fazer, ele é executar toda a função, retornar o valor dela para essa variável e pular para a próxima linha. Ou seja, ele executa a função, mas ele passa por cima dela e para na linha seguinte. Por outro lado, se você acredita que o erro pode eventualmente estar dentro dessa função, você pode querer executar o código da função. Então você escolhe uma operação que a gente costuma chamar de step into, ou seja, a próxima linha que vai ser executada é a primeira linha dessa função. Ou seja, o cursor de execução, em vez de pular a função, ele vem aqui para a primeira instrução da função e vai executando passo a passo, seja usando step over ou step into. Acontece que, eventualmente, ao executar o código dentro de uma função, você pode querer sair dessa função e voltar para a linha imediatamente depois dela. E aí a gente usa um comando que a gente chama de step out. Basicamente o que ele faz, ele executa o seu programa até a função corrente acabar e vem para a linha imediatamente depois dela. Pular o código linha a linha, às vezes é necessário. Mas o que é mais comum é que existem pontos específicos no código que você gostaria que o seu programa executasse e parasse só naquele ponto. E é daí que surge o conceito de breakpoint. Breakpoint nada mais é do que uma linha que você indica, em geral é clicando no número dessa linha e dependendo da ideia de programação que você tem, ele vai marcar essa linha de alguma forma. E o que acontece é basicamente o seguinte: quando você clica Start ou Continue no seu código, ele vai executar, mas em vez de ir até o fim, toda vez que ele encontrar um breakpoint, ele vai parar a execução naquele breakpoint. Se daquele ponto você observa o estado do sistema naquele ponto e quer continuar, você clica novamente em Continue e o seu programa vai executar até o fim ou até ele encontrar o próximo breakpoint. Então esse conceito de breakpoint ele é muito útil e ele é muito importante nesse processo de debugação que a gente tem.
E claro, você pode definir vários breakpoints durante a execução, você não precisa recompilar ou reexecutar o seu debugador, a qualquer momento você pode acrescentar ou retirar breakpoints do seu código. E aí, seja lá qual for a linha de código onde o seu debugador parou, você pode observar o estado do seu sistema. E para observar ele, a gente usa uma janelinha que a gente chama de watches. Você pode pedir para observar qualquer variável do seu sistema. Se você não indicar nada, ele vai mostrar todas as variáveis do escopo aonde o cursor de execução está. Nesse caso aqui, a gente tem os parâmetros da função A e B, e o valor delas aparece aqui. E aqui a gente tem uma variável C, que é uma variável local dessa função, cujo valor ainda não foi definido. Então tem um lixo qualquer no endereço de memória onde essa variável está, nesse caso aqui é esse valor. No momento que a gente pular essa linha e executar ela, o valor vai para A mais B e o valor dela vai para 7. Esses watches, eles são bem flexíveis. Você pode escrever trechos de código dentro do watch e ele te diz qual é o valor dela. Então você pode clicar 2 vezes numa caixinha dessa aqui, escrever, por exemplo, o resultado da expressão num igual a 1 e ele te diz qual é o valor que vai acontecer. Nesse caso, num é 2, então 2 não é igual a 1, o resultado da expressão é false. E uma coisa que realmente ajuda um monte no processo de debugação é que através dessa janelinha de watch a gente pode alterar o valor das variáveis e ver como é que o programa se comporta com a variável tendo esse novo valor que a gente digitou. Então numa janelinha como essa você pode vir aqui na variável num, clica 2 vezes e apaga o valor 2 e escreve o valor que você quiser. E aí de repente você coloca o valor que deveria ser o valor dessa variável, né, o valor correto da variável, e executa o programa daquele ponto em diante, e nesse caso você pode observar se o erro não ocorreu, ou seja, o erro estava no valor daquela variável que estava errado. Algumas considerações finais que é importante a gente fazer. O GNU Debugger, ele é só uma das várias ferramentas que a gente tem para debugação de código. O Valgrind é outro programinha que a gente usa quando a gente quer identificar erros de alocação de memória, memória que foi alocada e não foi desalocada, que é o que a gente chama de vazamento de memória. Utilizar um sistema de versionamento faz muita diferença, porque muitas vezes os erros ocorrem assim que a gente escreve a função. Então, ter uma forma de retornar o código para uma versão anterior ajuda a gente a identificar onde é que aquele erro pode estar. E não custa nada lembrar que o objetivo é descobrir a origem do erro e não simplesmente eliminar o sintoma que está ocorrendo, que é inesperado. Porque muitas vezes o que a gente faz é fazer uma correção qualquer daquele problema e o erro para de acontecer naquele instante, mas eventualmente ele vai acontecer em outro momento lá na frente. E lembrando sempre, a melhor forma de tirar erros de um programa é adotar boas práticas de programação para evitar escrever programas com erros. Então é sempre bom dar uma voltada lá no vídeo de boas práticas e tentar adotar elas para não escrever erros e não perder tempo com isso. E de depuração de código por hoje é isso. Eu queria terminar apenas ressaltando a importância que é utilizar uma ferramenta de verdade para encontrar erros no código. A curva de aprendizado é alta, demora para a gente se acostumar. E é muito mais intuitivo você ficar utilizando comandos igual a printf, cout para ficar vendo o resultado das suas variáveis. Mas no longo prazo isso não é produtivo. No longo prazo você vai perder muito mais tempo depurando o código de forma ineficiente do que usando uma ferramenta própria de depuração. E o melhor jeito de aprender é praticando. Então, mãos à massa e boa sorte.